Olá, hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Reis capítulos 15 e 16. Quero começar falando sobre Azarias, o rei de Judá, ali já no início do capítulo 15, e uma coisa que me impressiona. No verso número 3, há um elogio da parte de Deus a esse rei. Diz que ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que o seu ancestral havia feito. Mas no verso número 5, a Bíblia diz que Deus o feriu com lepra até a sua morte. Por que será? Se no 3 ele é elogiado, por que no verso número 5 ele recebe a consequência, uma ferida, uma doença como a lepra terrível que o leva à morte? O que aconteceu? Se você for ler exatamente essa história de Azarias, o rei de Judá, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, porque lá também retrata essa história de forma mais detalhada, você vai perceber que esse rei ele teve tanto sucesso, ele se tornou tão poderoso, o rei Azarias de Judá, que ele se exalta, se orgulha, fica soberbo. E ele era então o líder político, o rei de Judá, mas ele quis fazer coisas de um líder sacerdotal, de um líder religioso. Ele entrou no templo e quis acender então incenso no altar de incenso. Olha que interessante, isso nunca acontecia, Deus nunca havia estabelecido no período de monarquia o mesmo líder, tanto político quanto religioso, né? Rei e sacerdote, não, tinha essa separação muito bem definida. Mas esse rei, por causa da soberba, do orgulho, porque tinha se tornado poderoso, achou que podia fazer qualquer coisa. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com os sucessos que você tem na vida. Tome cuidado com aquilo que você faz e dá certo sempre e em tudo. Não ache que porque tudo já deu certo até agora, vai continuar dando certo. Não. Não, olhe para teu coração, reconheça que tudo aquilo que dá certo na sua vida, reconheça que é uma graça e misericórdia de Deus, reconheça que algumas coisas que dão erradas também é uma graça e misericórdia de Deus para a gente aprender com essas coisas, mas que o teu coração seja sempre humilde, quebrantado diante de Deus e aos olhos de Deus, e que você não ache que por algum motivo pode fazer qualquer coisa, que o que você decidir e fizer, tão homem de Deus que você é, Deus vai assinar embaixo e vai aprovar, não. Que Deus nos livre de nos punir ou nos ferir com doenças, com pessoas que a gente perde. Não, Deus nos livre com a disciplina. Saiba, como diz Salmos capítulo número 32, que a gente não precisa, para ser útil na mão de Deus, a gente não precisa de freios e cabreços como as mulas e os cavalos precisam. Não. Olha para dentro do teu coração, que o teu coração seja sempre humilde e quebrantado diante de Deus. Depois vai falar no capítulo número 15 sobre outros reis mais longos ou mais curtos. Vai falar sobre o reino de Zacarias, que é substituído por Salum, que assume então o trono e sempre em conspiração. Isso é uma característica desses reinos, né? Nessa época que está o afastamento tão grande de Deus, que é muito comum, como diz o verso número 10 do capítulo 15, o verso número 14, o verso número 25, o verso número 30 desse capítulo número 15, conspirações, traições. É assim que nessa época da história, estão se assumindo o trono. Não é mais porque passa do pai para filho, do rei para o príncipe, não. Mas agora um mata o outro, assassina, e é assim, através de conspirações, que se assume o trono de Israel. Olha como estava a distância do coração desses homens a Deus. E no capítulo número 15, vai falar sobre alguém que assume o trono, chamado Manaém. Manaém, ele assume o trono e a Bíblia diz que ele faz o que é mal aos olhos de Deus. Mas uma coisa me impressiona o que ele faz, diz ali no verso número 16. Ele corta, havia mulheres grávidas, ele corta o ventre, ele tira os bebês dessas mulheres pela barriga. Olha que coisa mais terrível, diz ali no verso número 16. Então Manaém, vindo de Tirza, atacou Tifsa, todos que lá estavam e os que estavam ao redor. Por que ele atacou essa cidade? Ele atacou porque eles não abriram as portas e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Olha que coisa mais impressionante. Por que ele fez isso? Ele rasgou o ventre das mulheres grávidas. Saiba que esse era um costume dos sírios. Nós estamos falando aqui da nação de Israel, do povo de Deus.
por que que o povo de Deus acaba absorvendo um costume dos sírios? Isso está lá em 2 Reis, capítulo 8, verso número 12. Cortar, rasgar o ventre das mulheres grávidas é um hábito deles, dos sírios, não do povo de Deus. E por que que esse novo rei Manaém, da nação de Israel, faz essa atrocidade nessa cidade? Tão somente porque eles não abriram as portas para ele. Ele está chegando nessa cidade e a cidade não abriu a porta para ele. Essa cidade não reconhecia ele como rei. E por causa disso, ele fez essa atrocidade. O que você tem feito ou que tipo de atrocidades nós podemos fazer quando os outros não abrem as portas para nós? Quando os outros não nos aceitam? Falam mal da gente, nos rejeitam. Você tem sofrido essas coisas? E você tem sofrido essas coisas estando em lugar de rei, de liderança, de pastor da igreja? Cuidado para aquilo que você deseja fazer, para aquelas pessoas que fecham as portas da sua casa ou do seu coração para você. Não vá pelo caminho de rasgar o ventre das mulheres grávidas. Não vá pelo caminho de Manaém. Esse homem era terrível e perverso, e saiba que o nome dele significava consolador, mas de consolador no hebraico não tinha nada. Saiba que eu e você carregamos um nome e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto haja de acordo. Semeie, ame as pessoas que não abrem as portas do coração a você, ou da sua casa, ou do seu departamento, ou da sua vida. Ame-os. Não haja com violência, mas semeie amor no coração deles. Não importa se te fizeram mal, não pague com mal, mas como diz o livro de Romanos, paguem com bem. Vai ser como brasas vivas na cabeça das pessoas. E então, o final do capítulo número 15 vai falar também sobre ainda esse reinado de Menahem. E uma coisa muito interessante, ele está em conflito, está em guerras, para estabelecer o seu reino, e com quem que ele faz aliança? Diz ali no verso número 20 do capítulo número 20, do capítulo número 15, que ele faz aliança com o rei da Assíria. Olha que coisa interessante. Menahem exigiu esta quantia de todos os poderosos e ricos em Israel para entregá-la ao rei da Assíria. Cada homem pagou então 50 ciclos de prata, assim o rei da Assíria foi embora sem ficar muito tempo na terra. Olha que interessante. O rei da Assíria queria lutar contra ele, e ao invés de ele buscar em Deus para vencer os seus inimigos, não. Ele reuniu os poderosos de Israel, e ele então determina que cada um pague uma quantia para dar ao rei da Assíria. Essa quantia foi tão grande que foi 34 toneladas de prata. Ele exigiu dos poderosos e dos ricos essa quantia e pagou ao rei da Assíria, e o rei da Assíria então foi embora. Olha que coisa impressionante. Por que isso é impressionante? Porque aqui começa então, falta 30 anos para então toda a nação de Israel ser levada escrava e cativa pelos reis da Síria. Aqui começa então o fim do reinado de Israel, e esse contato já com o rei da Síria, em vez de ele lutar com os assírios, não, eles tentam pagar com dinheiro, mal sabendo que vão ter que lutar de novo. Não pague aquilo que o diabo quer, com o diabo nós temos que lutar. Não queira envolver tua família, tua casa e vamos pagar o que o Satanás está pedindo, não, com os inimigos nós temos que lutar, porque saiba que ele vai voltar. Então nós temos que destruir. Jesus Cristo pisou na cabeça do diabo. Não faça acordos. Não levante bandeira branca com Satanás. Com ele nós temos que lutar. Saiba que o livro de Oséias, no capítulo número 2, na época desse rei, na época de Israel, dessa história, os pobres são cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. E eles estavam gostando, Israel estava gostando de tudo isso. Os poderosos cada vez mais poderosos e os pobres cada vez mais paupérrimos, mais pobres. Então, mal sabiam os ricos que por oprimir os pobres, aqui eles seriam oprimidos para levantar 34 toneladas de prata para pagar aquilo que o rei da Síria queria. E então é isso que acontece, vem Pecaías, o próximo rei de Israel, que assume o reinado de Menahem, depois dele Peca, assume o reinado também conspirando, também lutando contra, depois desse Oséias conspira contra Peca e assume o reinado, e essa é uma característica. E nessa época, diz o verso número 29, os assírios já começam a levar escravos de Israel para a Síria. Deu início então ao fim dessas coisas.
É isso que vai falar no final, então, do capítulo 15. E no capítulo número 16, uma coisa muito importante desse rei Acás de Judá. Já não é mais agora reino de Israel, é de Judá, que a sua maioria seguiam o seu ancestral Davi, obedecendo a Deus, mas Acás não. Diz o verso número 2, que ele não fez o que era correto aos olhos de Deus, não seguindo os seus ancestrais. E olha o que ele fez, diz o verso número 3, uma coisa terrível que Acás fez. Ele sacrifica o próprio filho aos deuses. Olha que interessante. Ele queima vivo. Esse rei Acás queima vivo o próprio filho. É um hábito desse rei, é uma cultura dele, é uma característica dele. Ele se afasta completamente de Deus e ele busca deuses. Então ele faz sacrifícios de humanos, ele faz sacrifícios em bosques, ele pede aquilo que deuses, demônios pedem a ele, e ele paga isso. Está ali no verso número 2, número 3, número 4. E também, olha que impressionante isso. E por causa disso, há muita luta que ele tem no seu reino, e ele faz muita parceria. E a parceria que ele faz é inclusive com o rei da Assíria. Olha que interessante, agora Judá está fazendo alianças com o rei da Assíria para lutar. E ele diz no verso número ainda 7, sou servo e teu filho, livra-me, vem me ajudar a lutar contra os meus inimigos. Olha com aliança com quem que ele está fazendo, aliança com os inimigos, e ele tem que pagar para isso. E me impressiona, deixa mais impressionado não, eu acho que Acás já fez o que é mais terrível, que é se afastar completamente de Deus e adorar deuses e demônios e sacrificar vivo, queimar vivo seu filho. Não, ele vai muito além. Ele vai visitar esse seu amigo assírio, o rei assírio, e ele então, ele olha o altar desse rei assírio que ele adora os seus deuses, demônios. E você não vai acreditar. No verso número 10, ele faz uma planta, uma cópia desse altar do rei da Síria, e ele manda para o seu sacerdote Urias para fazer igual. Está ali no verso número 10, enviou ao sacerdote Urias o desenho do altar e o modelo exato de toda a sua obra. E então no templo de Deus, ele tira o altar de bronze, ele tira utensílios que Deus havia dito para Moisés, e Moisés escreveu a planta e mandou construir. Ele tira, porque agora ele visitou um ímpio, ele visitou uma pessoa que não tinha nada com Deus. Um assírio desenhou, fez a planta e mandou para o sacerdote fazer igual. E ali no verso número 12, no verso número 14, está dizendo, ele tirou da frente do templo o altar de bronze. Ele volta para Jerusalém, ele volta para o templo de Deus, e agora ele tira aquilo que Deus havia estabelecido para colocar aquilo que ele achou interessante, vendo no mundo, vendo do seu amigo que ele havia feito agora a associação ímpio, um rei assírio, que é esse rei, ou melhor, essa dinastia, dos assírios que vai escravizar Israel. Como isso é possível? E eu vou te dizer que é muito comum a gente olhar para o mundo, fazer plantas e fazer cópias e trazer para dentro da igreja. Você não tem ideia de como é comum. E o que tem acontecido nesses tempos que a gente tem vivido como igreja brasileira, a gente substituir aquilo que Deus disse para fazer por aquilo que a gente olhou lá fora. E aquilo que a gente olhou lá fora, a gente achou tão interessante, porque viu, porque achou bonito, ou porque as amizades que a gente tem com os assírios dessa terra. E a gente acabou tirando como esse mesmo rei Acás e substituindo por outras coisas. E essa é uma característica desse rei. Ele fecha o templo, como dizem Crônicas. Ele substitui as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E eu quero chamar a tua atenção e termino com isso. Vamos olhar para dentro do nosso coração. Vamos olhar para aquilo que a gente está fazendo. Vamos olhar para o jeito de igreja que a gente tem sido. Vamos ser honestos. Vamos olhar para tudo isso e vamos pelo menos pensar, raciocinar, refletir. O que está dentro de nós, que a gente trouxe do mundo? O que está dentro daquilo que a gente faz em relação às coisas de Deus, que a gente trouxe do mundo e substituiu aquilo que Deus queria que a gente fizesse? Olhe para a palavra de Deus e para as Escrituras.
Quantas coisas Jesus disse para nós, ide por todo o mundo. Você vai perceber que é uma característica de 2 Reis, porque eles não andaram conforme o que Deus havia dito. O que é o que Deus tem dito para nós nesses dias? Se não pregar o evangelho a toda criatura, se não ir por todo mundo, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. E talvez a gente esteja substituindo por métodos nossos e coisas que a gente quer, que a gente volte ao evangelho, que a gente volte à pureza e à simplicidade que há em Jesus Cristo. Deus te abençoe.